A Inglaterra teve a religião anglicana, ou tem até hoje, né? De onde saíram os chamados puritanos, que eram as pessoas chamadas puritanas porque queriam guardar a pura palavra de Deus. Entre os puritanos ingleses, né, da igreja anglicana, que era a igreja apoiada pelo Estado, né, pela coroa britânica no século XVII já, no meio desse grupo, né, surgiu o interesse pela guarda do sábado, no século XVII. Então, olha só, acompanhe comigo o raciocínio. Né? Lutero, Calvino não se interessaram pelo sábado. Eles foram reformadores, mas não se interessaram pelo sábado. Os protestantes ingleses é que se interessaram pelo sábado, no século XVII. Mais de 100 anos depois de Lutero. E aí, esse livro aqui é um livro que conta essa história do sábado na Inglaterra. Então, o ministro, né, o pastor Nicholas Bound, pastor inglês, né, anglicano, começou a ensinar no início do século XVII que os cristãos protestantes ingleses deviam observar o sábado como dia do Senhor. Porque assim estava na lei de Deus. Assim está na lei de Deus. E ele ensinava, inclusive, que profanar o sábado, né, era profanar a Deus. Olha a seriedade com que eles encaravam o sábado. Os ministros anglicanos. Começando com esse Nicholas. Olha só, isso deu origem à seriedade com que os puritanos condenariam as violações das leis de Deus. Então, os puritanos ingleses passaram a ensinar que trabalhar no sábado era um pecado tão grave quanto matar ou cometer adultério. Olha só, acredita, gente. Os puritanos ingleses diziam que matar e transgredir o sábado era um pecado da mesma gravidade. Muito bem, agora deixa eu fechar aqui para falar bem diretamente com você. Amigos, só que o sábado dos puritanos ingleses, né, era guardado em que dia? No primeiro dia da semana. Então eles chamavam de sábado para não usar a palavra do catolicismo, que eram protestantes. Né? Mas eles guardavam o sábado no primeiro dia da semana. De forma bastante atenta, zelosa, né? Mas era no primeiro dia da semana. Então, de toda forma, eles estavam guardando o domingo. Não necessariamente o sábado, né? Porque o mandamento diz 6 dias trabalharás, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Então, eles trabalhavam 6 dias e guardavam, mas não era o 7º, era o primeiro dia. Pois bem, mesmo assim, entre esses religiosos puritanos, né, ingleses, surgiu o interesse pela guarda do sábado no 7º dia. Isso começou com uma pessoa, né, com um casal, na verdade, chamado John Trask e Dorothy Trask. Um casal. Tá aqui a fotinha deles, né? Para você conhecer mais ou menos esse bigodão dele aí. Né? Esse era o John Trask. Pois bem, irmãos, o John Trask, puritano, inglês, guardador do sábado, no primeiro dia da semana, lendo o Pentateuco, ele começou a perceber, mas Deus mandou guardar o sábado, não é no primeiro dia, é no 7º dia. E aí ele começou a pregar isso, né, e foi expulso da sua igreja. Ele formou uma pequena igreja de guardadores do sábado no 7º dia. Olha, 1618. O que aconteceu com ele? Irmãos queridos e amigos, o John Trask, olha só, foi sentenciado a ser chicoteado, ridicularizado, mutilado e condenado à prisão perpétua, acusado de conspiração por guardar o sábado no 7º dia. Está vendo a seriedade da coisa? Então a Inglaterra começa a se despertar para o dia do Senhor, mas no primeiro dia. Quando surge o interesse pelo 7º dia, que é o dia bíblico, né? Então aí a Inglaterra se levantou contra esse movimento e prendeu o casal. Aí o John Trask fraquejou e desistiu. Mas a igreja que ele fundou não desistiu, não. Deu origem aos batistas do 7º dia mais tarde. Pois bem, a mulher dele, né, Dorothy, esta nossa irmã, porque já guardava o sábado, né, mais de 200 anos antes dos adventistas do 7º dia, ela não se retratou, ela ficou. E ela permaneceu presa por 25 anos, por não desistir do sábado do 7º dia. Aí, os irmãos, deixa eu fechar aqui e olhar um pouquinho diretamente para vocês. Né? Vocês acreditam nisso? É uma história verdadeira do século XVII. Então, Dorothy Trask
permaneceu 25 anos presa, né? Testemunhando da palavra de Deus através de sua fidelidade ao sétimo dia, ao sábado do sétimo dia, ao mandamento de Deus. Ao mandamento de Deus. E aí, se ela tivesse se retratado, né, para continuar trabalhando, ela teria feito alguma coisa. Mas o testemunho dela, da perseverança dela, fez mais do que ela se tivesse estado livre. Porque o testemunho dela falou, né, alto e em bom som para toda a Inglaterra de como deveria ser a fidelidade, né, do servo de Deus a Deus. Muito bem, então esse é o casal John Trask e Dorothy Trask, né, da Inglaterra, que guardavam o sábado no sétimo dia e foram presos por causa disso. Veja, a Inglaterra não chamou assim, mas esta foi uma espécie de lei dominical, proibindo a guarda do dia do Senhor no sétimo dia. Veja quantos exemplos nós temos na história, né, de uma hostilidade ao sétimo dia de Deus. E essa hostilidade é porque o inimigo de Deus sabe que o sábado é um meio para um fim, que é a nossa relação e comunhão viva com Deus. Quando a coroa britânica voltou para o catolicismo, então aí a coroa começou a hostilizar os puritanos, os protestantes. Voltou para o catolicismo, né? E aí então começou a hostilizar os protestantes. Eles foram para várias partes da Europa para encontrar um lugar onde eles pudessem guardar o sábado, segundo a palavra de Deus. Não acharam nenhum lugar. O que eles decidiram então? Eles decidiram ir para a América para fundar uma nação que pudesse guardar o sábado, segundo a palavra de Deus. Só que este grupo é o grupo que guardava no primeiro dia da semana. Não é o grupo do John Trask. Em 1620, no início do século XVII, os puritanos chegaram à América, a fim de estabelecer uma nova Jerusalém, que preservasse o sábado em sua integridade. Então, eu estou citando aqui o Ringwald, né? Esse é um jornalista, um grande jornalista inglês, e ele escreveu esse livro, né? O Dia Separado, o Dia Posto à Parte. E nesse livro, então, ele diz que os puritanos foram para a América com que finalidade? Esses são os protestantes que deram origem aos Estados Unidos. Qual era a finalidade deles? Qual era o propósito da colonização da América por parte dos ingleses? Era fundar um país que fosse uma nova Jerusalém e que tivesse o sábado preservado por força de lei. O sábado preservado por força de lei, só que no sábado, no primeiro dia da semana. Muito bem, agora nós temos o Douglas, né, que é um adventista, e tem um livro chamado Sábado, nas Escrituras e na História, do pastor Kenneth Strand, um livro já antigo, de uns 40 anos. Então, lá tem um capítulo do Douglas que chama O Sábado no Puritanismo, o Sábado dos Puritanos ingleses. Né? E que ele diz assim, olha, recordando o lugar dos puritanos na criação e desenvolvimento desta república, a República Americana, né? Nos lembramos de que a guarda do santo dia de sábado é uma de suas poderosas pedras angulares. Olha só, irmãos e amigos, a fundação dos Estados Unidos, né, tinha na guarda do sábado uma pedra angular. Ou seja, uma das finalidades principais, né, de todo o projeto da criação dos Estados Unidos, como país, era a guarda do dia do Senhor. Só que no domingo, não no sábado. Muito bem, então, o que parece isso para você? Temos evidências na história, temos precedentes na história de uma hostilidade contra o sábado, muitos. Então, alguns autores mais, veja, ainda o Douglas, né, ele diz que as colônias americanas, século XVII, né, logo desenvolveram uma legislação dominical. Então, as colônias tinham uma lei contra o trabalho no domingo. As pessoas não eram livres para trabalhar o dia que elas quisessem. A lei determinava que elas não trabalhassem no domingo. Olha só, era uma legislação contra a profanação do dia do Senhor, com pesadas e graves penalidades para as violações. Então, quem saía para trabalhar no domingo podia ser preso, podia ser multado, podia ser condenado. Nas primeiras colônias americanas, que deram origem aos Estados Unidos. Muito bem, amigos. Aí, Ellen White, né,
a profetisa, fala sobre o decreto dominical a surgir nos Estados Unidos. Não é uma coisa que ela inventou, não veio da cabeça dela. Isto está na história da humanidade e está na história americana em particular. Veja, o John Rigg, né, a família puritana, olha só, esse autor aqui diz assim, a Nova Inglaterra foi a primeira colônia protestante americana. A Nova Inglaterra aprovou leis que proibiam não só crimes sexuais, mas também blasfêmia, embriaguez, jogos de azar e violação da santidade do sábado, por meio de comportamento inadequado. Então, se o indivíduo pegasse uma bola para ir jogar futebol, basquete, né, no sábado, ele estava violando uma lei da Nova Inglaterra. Se ele pegasse suas ferramentas para ir trabalhar, colher no sábado, no primeiro dia da semana, que era o domingo, né, ele também estava violando a legislação do país. Amigos, isso é muito emblemático, porque os Estados Unidos foram fundados com a finalidade de ter uma lei dominical. Uma lei dominical. Isto ficou, por hora, suspenso, mas a profecia diz que vai ser retomado. Por que ficou suspenso? Porque quando veio a Revolução Americana, então os pais fundadores da República, que eram maçons, né, como John Adams, George Washington, Thomas Jefferson e muitos outros, né, eles não eram protestantes. Então, eles fizeram a separação de igreja e Estado. Estabeleceram um muro de separação. Por causa dessa separação, então as igrejas não podem fazer uma lei. Não podem influenciar o Estado para fazer uma lei religiosa. Então, enquanto durar essa separação, não vai haver lei dominical. Quando essa separação for superada, na cultura americana, então aí vem lei dominical. É uma coisa que está guardada para o momento certo. Muito bem, então aqui nós temos uma base histórica para o decreto dominical. Muito bem, irmãos, então por que os adventistas, né, entendem que haverá uma lei dominical? É que isso está profetizado. Isso está predito no Apocalipse. Então o Apocalipse diz assim, a besta vai impor uma marca sobre as pessoas para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número do seu nome. Muito bem, observe que a marca da besta, né, é dita no capítulo 13 de Apocalipse. Quando começa o capítulo 14, então fala assim, eu olhei e eis o cordeiro em pé com 144.000 no Monte Sião. Então, o cordeiro em pé no Monte Sião, com ele os 144.000, tendo na fronte o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Então, 144.000 tem o selo de Deus ou o nome de Deus na fronte. Quer dizer, isto aí é uma referência à inteligência, ao pensamento, às convicções, às ideias. Né? Então, o povo de Deus tem aqui na mente, né, a convicção do dia do Senhor. O selo de Deus é mencionado no capítulo 7 do Apocalipse, né? E nós o relacionamos com Êxodo 31, né? Fala que o sábado é o memorial, ou é um sinal, né, entre Deus e seu povo para sempre. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20, repete, porque lhes deu os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Olha, então, os 144.000 é o grupo fiel de Deus nos últimos dias que tem o sinal. Ao mesmo tempo que no capítulo 14, né, fala dos 144.000 com o sinal, 14, verso 6, no Apocalipse, diz, adorai aquele que fez os céus, o mar e a terra. Esse chamado para adorar aquele que fez é o chamado para adorar o Criador, conforme o mandamento do sábado. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia, sábado, o Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, o sábado, né, está claramente indicado como sendo o selo dos 144.000. O selo, né, é um instrumento que indica propriedade. Os 144.000 pertencem a Cristo. São criação dele. Né? Aqueles que não têm esse selo é o grupo que tem a marca da besta.
E este grupo não pertence a Cristo, pertence à besta. Porque a besta marca eles. Essa marca indica propriedade e domínio, autoridade. A marca e o nome, veja, a besta está dando o nome dela às pessoas, indicando que eles pertencem a ela. Então, amigos, nos últimos dias, esta é a predição, né? Um grupo terá a marca da besta, outro grupo tem o selo de Deus. Ora, se o selo de Deus está conectado com o sábado, como parte da lei de Deus, a marca da besta está conectada com o domingo, que é a falsificação do sábado, ou a substituição humana do sábado. Pois bem, então Ellen White, em cima desse tema, né, ela fala que os guardadores do sábado serão hostilizados na terra. Hostilizados. Por quê? Porque a besta vai impor a intolerância. A besta é o poder do império, de onde vai surgir o decreto dominical. A besta aqui tem a ver com os Estados Unidos. É o império protestante, que foi fundado, né, com a finalidade de ter uma lei dominical, para guardar o dia do Senhor. Só que o dia do Senhor é o dia errado. É uma atitude humana, né, louvável, porém sem o discernimento bíblico. Porque guardar o dia do Senhor no primeiro dia da semana não faz nenhum sentido. Deus disse que é no 7º dia. Pois bem, agora, aqui, à altura, estamos, né, desta chegada, né, do tal decreto dominical. Então, eu vou desenvolver um raciocínio, vou gastar uns minutinhos aqui nisso, e aí, então, nós vamos ouvir as perguntas que vocês têm. Ellen White dá 3 passos, né, que o mundo iria seguir até o decreto dominical. Primeiro, ela diz que os protestantes dos Estados Unidos iriam se juntar ao espiritismo. Os protestantes vão estender as mãos através do abismo para apoiar a mão do espiritismo. Segundo passo, os protestantes vão dar a outra mão ao papado, ao poder romano. Então aí, os protestantes, os espiritualistas e os católicos juntos, né, formando uma tríplice união. Quando isso estiver formado, então ele diz, o passo seguinte é o decreto dominical. Ou seja, esta nação, os Estados Unidos, vai seguir as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Vamos seguir os passos. Ela diz que os protestantes se tornam espiritualistas. Amigos, isto é o início do culto pentecostal e carismático. Porque as igrejas cristãs abriram as portas para o espiritualismo. Muitos autores falam assim. Eu mesmo escrevi sobre isso no livro Cristãos em Busca do Êxtase. Então, os protestantes americanos abriram as portas para o espiritualismo com o culto dominical. Isso já tem 100 anos. Então, o primeiro passo já foi dado. Segundo passo, os Estados Unidos se juntam com o romanismo. Talvez você não soubesse, mas os protestantes americanos não queriam saber da visita do Papa nos Estados Unidos. O primeiro Papa aí nos Estados Unidos foi Paulo VI, em 1965, 350 anos depois do início da colonização americana. 3 séculos. Aí, em 2015, né, o Papa Francisco foi aos Estados Unidos para comemorar 50 anos da presença do Papa, né, no território americano, no território protestante americano. Como é que ele foi recebido lá? Esta visita deixou claro que não existe mais protestantismo nos Estados Unidos. Ninguém protestou contra o Papa, pelo contrário, ele foi recebido de braços abertos. E o presidente da época, o Barack Obama, disse que o Papa é a consciência moral da humanidade. Muito bem, então aí nós temos esse movimento. O passo seguinte agora é a lei dominical. Amigos e irmãos, na encíclica Dies Domini, o Papa João Paulo II já pediu a lei dominical. Olha só o que ele diz, está no parágrafo 67 da encíclica. Está na internet, você pode pesquisar e achar. Tem em todas as línguas quase. A encíclica chama Dies Domini, Dia do Senhor. Então o Papa diz assim, é natural que os cristãos se esforcem para que também, nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta seu dever de santificar o domingo. Então, o Papa está dizendo que a legislação civil, as assembleias legislativas, né, têm o dever de santificar o domingo, de promulgar a lei dominical. Então, a igreja já pediu a lei dominical. Depois, o outro Papa, Francisco, né, na encíclica Laudato Si,
O que ele diz? Ele diz que o ecossistema precisa do descanso semanal. Do contrário, vai entrar em colapso. Então ele diz, Deus ordenou. E aí ele apoia-se, né, no próprio mandamento do sábado. E diz que Deus reservou um dia por semana para a Terra descansar. E que se a Terra não voltar para o seu descanso, ela vai entrar em colapso. Então esse é o grande argumento dessa encíclica. Uma encíclica sobre ecologia. Então, amigos, os papas já tomaram a posição deles, né? E vejam, o assunto do domingo já é discutido. Tem a European Sunday Alliance, a Aliança Europeia pelo Domingo. Tem um site deles na internet. E tem a The Lord's Day Alliance of the United States, é a Aliança do Dia do Senhor dos Estados Unidos, para promover o domingo. Está lá na internet também. Muito bem. Ellen White diz que a substituição da lei de Deus pela lei dos homens e a colocação do falso sábado em lugar do santo sábado. O falso sábado é o sábado do primeiro dia da semana. Em lugar do sábado do sétimo dia. Será o último ato do grande conflito. Quando isso acontecer no mundo inteiro, então o Senhor retornará. Muito bem, amigos. Então, aí nós temos um panorama, né, da questão do domingo e do sábado ao longo da história. Evidências bíblicas, evidências históricas e o caminho para o qual o mundo está se dirigindo. Sob a liderança dos Estados Unidos, a nação que foi fundada para preservar o dia do Senhor por força de lei. No entanto, a separação de igreja e Estado interrompeu esse plano. Porém, os religiosos estão indo para dentro do governo para conseguir fazer com que esse plano seja retomado em algum momento. Quando isso vai acontecer? Não sabemos. As coisas de Deus podem demorar mais do que nós esperamos. Porém, o que sabemos certo é que isto ocorrerá em breve.